Bom, pra você que acompanha o Bloco desde o início e já tá nos capítulos atuais do mangá, você deve ter percebido uma grande mudança no Izagi. Até porque desde o início a gente tem ele como alguém gente boa, alguém gentil e que tinha certos lapsos de ego, vamos dizer assim, quando ele derrotava outros inimigos. Por exemplo, quando ele sentiu prazer ao derrotar o Nico, eliminar eles, né, entre aspas. E diversas outras cenas em que ele mostra que ele quer ser egoísta, ele quer jogar mais por ele mesmo. Não necessariamente ser uma pessoa má, mas no campo, no futebol, priorizar ele mesmo. É a base, basicamente, do mangá de Block, isso aí não é novidade pra ninguém. Entretanto, ele sempre foi alguém muito de boa, muito tranquilo, e isso fora de campo, claro. Dentro também, mas aqui a gente tá pegando esse recorte. Ele sempre tratou o Kunigami muito bem, o Bashira, o Nagi até, ele virou bastante amigo do Nagi. O que eu tô querendo dizer é que ele não era uma pessoa arrogante, ele era uma pessoa que dentro do campo ele se transformava, era só isso. Ele assumia a postura de um jogador que prioriza ele mesmo, ele teve que passar por essa mudança pra entrar no Block, pra continuar no projeto, já que era isso que o ego queria. Então meio que até o jogo do Sub-20, a gente nunca teve uma visão do Izagi muito, como é que eu posso dizer, ativa, vamos dizer assim. Ele sempre foi muito tranquilo, sempre foi muito passivo, ele nunca foi alguém que impõe algo, ele não vai ser babaca com alguém primeiro, ele nunca vai ser o otário, ele nunca vai agir como Kaiser agiu com ele no início, já que o Izagi não tinha nenhuma relação com o Kaiser, nunca não sabia, tinha nunca encontrado com ele, e o Kaiser chegou já atacando ele, já falando mal dele, falando que ele era um palhaço, que ele, sei lá o que eles eram ruins, e enfim, né. Isso é algo, uma característica do personagem do Izagi, ele é sempre muito de boa. Só que durante a Liga Egoísta a gente tem uma mudança muito forte no jeito do Izagi ser. Eu diria dentro do campo mesmo ainda, eu acho que ele ainda ficou muito mais ativo, né? Até porque ele teve que lutar contra o Kaiser pra conseguir a coroa do time. E isso se mostra nas suas ações do dentro do jogo. Como ele tá mais propositivo, como ele tá jogando mais como centro, como sendo o principal jogador, como realmente um protagonista, algo que muita gente reclamava do Izagi, que ele não parece um protagonista. E isso fica bem evidente no último jogo, contra o PXG, quando o Izagi simplesmente moga o Kaiser e todos os jogadores, ele xinga tudo, ele quer usar todos. E isso apareceu também com o Yukimiya, você vê que ele teve uma treta muito forte com o Yukimiya, porque o Yukimiya também tava atacando o Izagi e ele devolve na mesma medida. Até mesmo fora do campo, já tinha tido essa treta aí, e aí foi meio que florescendo uma personalidade do Izagi que parece ser mais agressiva, um pouco mais menos tranquila. Ele vai xingar a pessoa de volta, ele vai dar o troco, ele quer ficar em cima. Que são características da personagem que ele já tinha demonstrado lá no início da obra. Ele sempre demonstra. Não é como se ele tivesse tido essa mudança do nada. Tipo, nossa, o Izagi era muito do bem, agora ele tá maléfico. Não. Isso tá desde o início da obra. O que eu quero dizer é que depois que ele derrota o Kaiser, ele assume o posto, ele vira o top 1 do bloco junto com o Rin, ele meio que, vamos dizer assim, ele tá em uma crescente tão grande que eu acho que ele não consegue mais parar. Desde que ele acabou humilhando o Loki, o Noah, que ele se aliou com o Kaiser, depois xingou o Rin e ganhou, e toda aquela coisa, né, de Blue Lock que a gente viu no final da Liga Egoísta, ele parece estar um pouco mais agressivo do que o normal, até quando não tem muita necessidade disso. E a prova disso foi durante o treinamento da Copa do Mundo Sub-20, quando ele simplesmente dá um chega pra lá no Hiyori, vamos dizer assim, falando que ele tem que melhorar, que ele tá muito lento, assim, que se fosse numa partida de alto nível, os zagueiros, né, o outro time conseguiria interceptar o passe ou atrapalhar a jogada do Izagi. E isso também se reflete no que acontece logo em seguida, que o Karasu chega pra ele e fala, cara, não tinha necessidade de você falar isso. E esse capítulo é muito importante pra mostrar como é que o time tá sendo liderado pelo Aiko, porque é ele que chega e fala, ô, Izagi e Karasu, vocês estão aí demais, vamos acalmar os ânimos, todo mundo aqui agora é um time, e aí eles fazem a paz ali e fica de boa. Mas é também uma prova de que o Izagi tá meio esquisito, assim, se comparado a antes. Ele parece que tá deixando o lado do futebol dele sair mais em momentos não futebol. Apesar de ele estar jogando futebol, não é exatamente um jogo. Ele não tinha a necessidade de chegar e falar com o Hiyori daquele jeito. Ainda mais o Hiyori, que é alguém tão tranquilo assim, e que também quer ganhar, né? Ele não é como se ele estivesse fazendo por mal. E isso mostra como que o Izagi mudou. Ele tá muito mais versão futebol dele, até mesmo no fora do campo. Isso você percebe quando a forma de agir dele diante do ego também, já que ele sempre também tratou o ego com muito... Ele admira o ego, né? Mas a partir de agora, desde o jogo sub-20, na verdade, desde que ele foi agressivo com o ego, né? Que tava no futebol também, tipo assim, estavam no campo, ou seja, você vê que as partes que ele fica mais revoltado, sim, são quando ele realmente tá jogando. E ele confrontou o ego, fez o ego botar o Barão no jogo, ou agora, no último capítulo, que ele falou que talvez o ego, a estratégia do ego já não seja mais necessária pra ele. Ele precisa de algo a mais, ele não quer fazer 3 gols e focar em defesa, não, ele quer ir pro quarto, ele é alguém que tá se superando cada vez mais, ele tá se mostrando cada vez mais agressivo. E, bom, qual é o ponto, onde eu quero chegar? Qual vai ser o destino disso? Porque a gente sabe que muitos jogadores do Block,
são jogadores que são impulsivos e maus, assim, são arrogantes, né? Que é mais ou menos o que acontece com o Kaiser, com o Loki, com o Noah. Noah nem tem tanto assim, ele é mais tranquilo, né? Mas ele ainda tem a sua arrogância. O Rin, por exemplo, e o Sai, inclusive, também, é alguém que é muito arrogante. São características dos melhores jogadores, inclusive. Se você for analisar, não tem nenhum jogador que é muito bom, ao mesmo tempo que ele é muito tranquilo. Não existe o cara que é, tipo, o mais humilde, só que ele é o melhor. Ainda não apareceu esse personagem na obra, né? Acho que vai aparecer, até porque o Block fala muito sobre ego, né? E isso é uma coisa interessante de analisar de como que o Izag vai se desenvolver agora. Ele já teve esses lapsos de brigar um pouco com o pessoal do Block, e talvez isso pode ser elevado ainda mais nas próximas partidas. Talvez ele chegando no nível de ficar mais próximo da ideologia do Sai do que do resto, e acabar se tornando realmente uma duplinha do Sai ao mesmo tempo que ele se distancia do Block. Ele vê que ele tá ficando um passo a mais do Block. Ao mesmo tempo, isso não pode acontecer, talvez. Isso, ele pode entrar em um conflito com o próprio Sai. É interessante também essa ideia, seguir esse caminho, que seria ele humilhando o Sai e fazendo o Sai acordar de vez pro que é que fez ele dormir, né? Vamos dizer assim, voltando a criar o ego nele, né? Talvez de atacante, talvez de, não sei, que agora ele, tem que ver, né? Mas isso eu acho que vai ser desenrolado talvez no jogo da Espanha, assim, pra ter um definitivo de como que ele vai estar agindo nessa Copa Sub-20, como é que vai ser a postura dele, ainda mais que ele vai estar com o Sai, com o Rin em campo, enfrentando o Bunny, né? Acho que vai ser assim, tipo, um momento chave que vai acontecer isso. Porém, eu não acho que vai parar aí, já que eu não sei se o bloco vai terminar agora, né, com esse último arco da Copa Sub-20. Eu acho que ele vai continuar e seria interessante o desenvolvimento do Izag por parte disso, de como que ele vai lidar com a mídia, tipo, como que ele vai lidar em campo. O Izag, ele sempre foi um cara que ele dá uma stake forte, né? Ele falou, eu vou trazer a Copa do Mundo pro Japão, sei lá o que. Ele é um cara que ele é um cara bem responsa, né? Vamos dizer, ele é confiante. Eu não diria que ele é arrogante, eu diria que ele é confiante nele mesmo, que ele pode conseguir superar a maioria dos jogadores. E a gente vai ver isso agora. Dependendo do que acontecer, se o Block perder, se o Block ganhar, Copa, né, no caso, vai ter um divisor bem grande dos jogadores, eu acredito eu. Ainda mais se o Block perder, o ego vai estar fora da seleção. Então, do projeto do Block em si, então é meio que uma mudança dos parâmetros da obra e que pode trabalhar muito bem esse lado do Izag mais arrogante, mais egoísta, ainda mais do que ele já é, né? E um cara que se torna mais pro lado do Sai, até mesmo fora de campo. Ele fica um pouco mais, tipo, agressivo, vamos dizer assim, naturalmente. Não necessariamente quando alguém trata ele mal. Não, ele já seja a pessoa que trata os outros mal. Trabalhar essa vertente do egoísmo demais também é ruim. O cara vai ficar uma pessoa má, que é uma coisa que a gente vê, talvez está sendo trabalhado, que nem eu disse, a maior prova foi naquela hora lá que ele dá uma briguinha com o Hiyori ali. Com o Hiyori não, né? Mais com o Karasu. O Hiyori aceitou de boa, porque o Hiyori é muito gente boa, né? Mas é um negócio interessante, porque ao mesmo tempo que eu acho que aquele capítulo foi realmente só pra falar, eles estão treinando e o Aiko tá aqui pra ser o capitão. Tipo assim, não tem nada muito, assim, complexo nisso. Eu acho que seria interessante abordar esse lado do Izag, que fica cada vez mais brutal. Então, algo que eu acho que o autor de bloco vai ter que trabalhar aí agora. Eu não sei se ele vai fazer isso. É um negócio que dá trabalho, é um novo desenvolvimento pro Izag, mas eu acho que é interessante, até porque o Izag tá precisando de um novo desenvolvimento, né? Ele é o protagonista, ele acabou todo o arco da Liga Egoísta dele de conseguir derrotar o Kaiser, agora ele precisa chegar no Noah e a gente tem que descobrir como é que ele vai fazer isso. Por enquanto, eu acho que ele ainda vai ter que passar do Loki, do Bunny, obviamente. Esqueci de falar também. Até os pais do Izag questionaram ele, né? Ficaram zoando ele, que ele tava. Do jeito que ele tratou o Kaiser, que é mais uma das indicações que pode ser algo trabalhado no futuro. Os pais dele, o lance dele com o Karasu, são coisas que estão dando indícios que pode ser algo trabalhado no futuro. Vai chegar o Sai, vai chegar o Nagi e o Kira. Isso é muito importante também, porque pode trabalhar essa personalidade do Izag de maneira mais aprofundada, né? Vou chegar muitos personagens que tem esse lance de rixas com o Izag ou sentimentos com o Izag, né? O Nagi, do jeito que ele abandonou o Block, o Sai, dele reconhecer o Izag, mas ao mesmo tempo tem aquele jeitão, não sei se vai ter um conflito dele perceber que o Izag começar a cobrar do Izag também, ou o contrário, o Izag cobrar do Sai e deixar de ser aquele cara egoísta, né? Vamos dizer assim, no sentido de jogar, dele ser tão arrogante, né? Já que ele vai estar enfrentando o Bunny, talvez o Sai dê uma desestabilizada e o Izag acorde ele, tem o Rin. Então, assim, tem muito que trabalhar nisso. A gente vai iniciando aí a partida contra a França. Eu tô muito ansioso pra ver o que vai acontecer contra o Loki. Vamos ver o que vai acontecer com o Izag agora. Minha previsão, eu acho que vai ser trabalhado sim isso. Eu acho que vai chegar um momento que o Izag vai ficar meio chato, assim. Ele vai ser um cara meio irritante, assim, pros outros jogadores. Vai ser um cara arrogante, quase que como o Sai era pro Sub-20. Porém, eu acho que ele vai voltar
depois desse arco de chatice dele, se tiver, né? Que eu acho que vai ter, ele volte pro normal, pro padrão do que é o Izag. E aí, o que eu acho que vai acontecer, ele vai ter esse conflito com o Loki, talvez perca, ele quebre um pouco esse ego dele, essa arrogância dele. Vai ter o jogo da Inglaterra, talvez aí ele brilhe, tá? Aí vai chegar o Bunny, vai ter todo o esquema do Sai, do Nag, do Kira, talvez, né? Ou mais pra frente em algum jogo, ou mais pra trás, né? Eu não sei se a Espanha vai ser o primeiro jogo. Provavelmente esse negócio do Sai, do Nag já vai ser posto nas primeiras rodadas, né? Da fase eliminatória. E não por exemplo, já da primeira partida, depois da Inglaterra, tá ligado? Mas é um negócio que é interessante, inclusive pra gente ver, talvez, uma Alemanha versus Japão, um Kaiser versus Izag de novo. Seria interessante a gente ver isso e ver como é que o Izag vai lidar com tudo isso. Enfim, rapaziada, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado aí. Se você tem uma opinião diferente, se você acha que o Izag não vai acabar virando esse cara chatão, deixa aí nos comentários que eu vou ler. Eu gosto muito. Então, pô, é isso, mano. Se você curtiu o vídeo, deixa o like aí, se inscreve no canal. Eu vou ficar muito feliz, tá ligado? Falou!